Espartanos, qual é a sua profissão? Pessoal, hoje nós vamos falar aqui no vídeo uma ferramenta utilizada pelos espartanos que simplesmente transformou eles no maior exército do mundo inteiro. Espartanos, essa ferramenta é foco, mas não é qualquer foco, é o foco espartano, o foco extremo. Como é que era esse foco utilizado pelos espartanos? No exército de Esparta era proibido simplesmente a pessoa fazer qualquer outro tipo de atividade. E eles eram treinados desde 7 anos de idade até eles se tornar adultos, só para focar na questão militar, na questão do treinamento militar. Eles não podiam fazer nenhum outro tipo de atividade. Na verdade, em Esparta, eles poderiam apenas ler algumas coisas, música, teatro, mas era o mínimo possível, mesmo porque a partir do momento que os espartanos tivessem muito conhecimento, eles podiam questionar o sistema de Esparta e logo ia acabar com toda a ordem do Estado. E eles estavam ali para servir o Estado. E se tinha uma coisa que os espartanos tinham muito, era obediência. Obediência às leis de Esparta, obediência ao Estado. A verdade da rotina espartana era isso. Eles não cozinhavam, eles não mexiam com agricultura, eles não mexiam com construção. Eles, inclusive, as próprias armas, o elmo espartano, todas as ferramentas e armas utilizadas em batalhas eram feitas por outras pessoas, pelos escravos, pelos servos, e eles não botavam a mão em nada. O negócio deles era só foco e disciplina militar o tempo inteiro. Uma comparação que a gente faz aqui é dos espartanos com a Grécia. Os gregos não, os gregos já podiam mexer com música, filosofia, religião, espiritualidade, danças. Isso era muito limitado para os espartanos. Na verdade, era mais autorizado para as mulheres espartanas. Elas poderiam sim olhar mais essa parte. Mas os guerreiros homens não. Guerreiro homem é guerra e é guerra. Então a gente vê que um princípio do foco espartano era extremo, né? E aí a gente faz uma comparação com os dias de hoje. Pessoal, hoje, nos dias de hoje, vocês conseguem ser focados como os espartanos? É difícil, não é? Porque a gente tem uma vida por trás, a gente tem família, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem um trabalho. Então é difícil você focar numa coisa só e manter ainda o equilíbrio da vida. Os espartanos eram especialistas em terceirização. E hoje, pessoal, o que a gente consegue terceirizar hoje em dia, nos dias de hoje? Aí regacei, né? Aí ficou feio pra caralho. Puta que pra minha mãe ver esse treino me dá merda aí, vai me matar, professor de português. O que a gente consegue terceirizar hoje em dia? O que a gente consegue colocar como atividade principal da nossa vida e as atividades menores a gente terceirizar? Bom, na verdade, muita gente às vezes não tem condição financeira, por exemplo, de pagar uma diarista, de contratar uma faxineira, de ter uma pessoa para fazer a comida da gente. Acaba que isso limita o nosso foco no mundo contemporâneo hoje. Mas acho que a partir do momento que a gente tem condições melhores, a gente pode terceirizar e focar em atividades mais importantes, porque os espartanos deixam para nós o ensinamento aí. Uma vez que você foca nas atividades mais importantes, você se torna um grande guerreiro naquilo, você ganha maestria naquilo ali. Então, a gente pega um exemplo de terceirização. Por exemplo, serviço doméstico, faxina. Você que perde aí uma hora e meia fazendo serviço doméstico. O que vai agregar na sua vida em 30 anos? Muito diferente se você estivesse usando esse tempo aí, por exemplo, para aprender uma língua nova, para estudar para um concurso, para abrir uma empresa, para poder fazer uma academia, para ler livros. Olha a diferença que faria em 30 anos. Mas vamos trazer para a nossa realidade aqui, né, pessoal? Vamos trazer para a nossa realidade. A maioria das pessoas não tem condição de terceirizar. Então você tem que ser espartano mesmo. Você tem que fazer sua própria comida. Você tem que lavar sua própria roupa. Entendeu? É esse que é o esquema. Você tem que botar a mão na massa para assim que você tiver condições melhores, você poder terceirizar e focar nos seus objetivos mais importantes de vida. Seja passar num concurso público, seja montar uma empresa, enfim, e seja. Tem que focar mais, cara, ficar mais relaxado. Agora eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre foco? Você consegue ser uma pessoa focada hoje em dia e ao mesmo tempo equilibrar todas as áreas da vida? Deixe aqui nos comentários aqui a sua mensagem, a sua opinião, o que você acha sobre isso. E aqui na descrição também você vai encontrar o link que entra na nossa comunidade no WhatsApp, onde que a gente pode aprofundar muito mais sobre esse assunto. Agradeço demais a sua força aí. Muito obrigado. Espartano, foco, arru!